Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula hoje de ligações químicas. Essa primeira aula vai ser uma aula meio introdutória apenas, tá bem? Só entender um pouquinho por que os átomos se ligam, os tipos de ligações químicas, o tipo de substância que é formada a partir de uma ligação química e depois a gente vai especificar nas outras aulas cada tipo de ligação e cada detalhe mais específico das ligações químicas, beleza? Então, para a gente começar a trabalhar aqui com ligações químicas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente o quê? Por que os átomos se ligam? Qual é o objetivo de um átomo se ligar a outro, por exemplo? Então, vamos imaginar aqui que a gente tenha dois átomos. Eu vou usar o modelo de Dalton para representar os átomos, embora a gente saiba que o átomo não é uma esfera indivisível, mas vai ficar mais fácil de vocês entenderem aqui, tá bem? Então, vamos supor que aqui eu tenho dois átomos que estão isolados. Deixa eu anotar aqui, eu tenho dois átomos isolados. Na grande parte das vezes, átomos isolados são instáveis, a gente sabe disso, né? A gente fala muito disso nas aulas de ligações químicas. Mas qual é o motivo de um átomo isolado ser instável? Isso está relacionado diretamente com a sua energia. Átomos, quando eles estão isolados, eles apresentam elevadas energias. Então vamos lá, vamos anotar aqui. Um átomo, quando ele é isolado, ele apresenta elevada energia. É bom para um átomo ter elevada energia? Não, não é bom para um átomo ter elevada energia. Isso gera para ele uma certa instabilidade. Então, quando a gente fala que os átomos eles estão isolados e isso é algo que o torna instável, na verdade, o que a gente tem aqui é um átomo que tem elevada energia. Portanto, para que um átomo se estabilize, ele vai precisar do quê? Ele vai precisar perder energia. Existem algumas formas de perda de energia a partir dos átomos, e uma delas acontece no momento em que ocorre ligação química. Quando esse átomo aqui que está isolado, ele entra em contato com esse outro átomo que também está isolado, nesse momento em que acontece o contato, vamos colocar aqui, entre os dois átomos, sempre tem liberação de energia. Então vejam bem, inicialmente eu tinha átomos que estavam isolados. Os átomos isolados têm muita energia. Muita energia não é algo bom para um átomo, isso torna instável. Agora a gente tem os átomos aqui ligados. Então vamos anotar. Os átomos estão ligados. Os átomos ligados perderam energia no momento em que ocorreu a ligação, concordam? Então agora eles têm uma quantidade menor de energia. Vamos notar aqui que eles têm baixa energia. Se eles têm baixa energia, consequentemente a gente pode dizer que esse átomo está estável. Então, quando a gente pergunta o porquê que um átomo se liga, na verdade é para adquirir uma certa estabilidade. E essa estabilidade está totalmente relacionada com a quantidade de energia dele. No momento em que ocorre a ligação química, a gente tem liberação de energia que estabiliza os átomos. Aliás, a gente estuda muito essa liberação de energia quando a gente chega em termoquímica, não é mesmo? A energia das ligações está muito relacionado com isso. A energia liberada quando se forma uma ligação química, a energia absorvida quando se rompe uma ligação química. Ligação química está relacionado com energia do átomo, beleza? Então os átomos vão se ligar para liberar energia e assim se estabilizarem. Só que aí começaram a investigar alguns átomos que mesmo isolados já apresentavam baixa energia, já apresentavam instabilidade. A gente sabe que átomos são esses, não é mesmo? Então deixa eu trocar aqui a tela, vamos subir um pouquinho. Então vamos lá. Imagina que eu tenho a seguinte situação agora. A gente conhece os gases nobres, beleza? Já falamos várias vezes de gases nobres, principalmente nas aulas anteriores, nas aulas de tabela periódica. Os gases nobres, mesmo isolados, então vamos anotar aqui, mesmo isolados, eles já apresentam baixa energia. Então, mesmo isolados, os gases nobres possuem baixa energia. Vamos anotar aqui. Se mesmo isolado eles já apresentam baixa energia, a gente chega à conclusão que os gases nobres são estáveis. Concordam? Ter baixa energia, como a gente falou anteriormente, é ser estável.
Então vejam bem, a gente está falando aqui que os gases nobres, mesmo isolados, já apresentam aquela baixa energia que os outros átomos não têm, que eles precisam acabar liberando para adquirir a estabilidade. E começaram a investigar mais a fundo o que isso tinha a ver com um gás nobre. Por que um gás nobre, mesmo isolado, já apresenta baixa energia, já é estável? Então, a conclusão que chegaram foi a seguinte: isso está totalmente relacionado com a quantidade de elétrons que eles apresentam na camada de valência. A gente sabe que um gás nobre tem a camada de valência completa com 8 elétrons, não é mesmo? Com exceção do hélio. Então, essa estabilidade está totalmente relacionada com isso. Então, ser estável por um gás nobre, que já é estável mesmo de modo isolado, já apresenta baixa energia, está relacionada com a quantidade de elétrons na sua camada de valência. Eles apresentam 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui a gente pode anotar que a camada de valência dos gases nobres estão completas, né, as camadas, com 8 elétrons. Beleza? A gente sabe que tem a exceção, vamos colocar aqui, exceto o hélio, que não tem 8 elétrons na camada de valência, não tem nem como, não é? Ele só tem 2 elétrons no total, como ele vai ter 8 elétrons na camada de valência? Não tem como. Mas a sua camada, que é a camada K, onde estão localizados os 2 elétrons, está completa. Então ele também apresenta uma certa estabilidade. Então a conclusão que a gente chega é a seguinte: átomos, de modo geral, quando estão isolados, têm muita energia, precisam se ligar para perder energia e adquirir uma estabilidade. Estabilidade, a gente já falou, está relacionado também com a camada de valência dos elementos, completa com 8 elétrons, com raras exceções aí. Portanto, se os átomos isolados eles buscam atingir a camada de valência completa com 8 elétrons, eles vão buscar ficar com a configuração eletrônica de um gás nobre, concordam? Daí a gente tira uma teoria que vai reger para a gente todas as ligações químicas que veremos na sequência. A teoria que a gente conhece como teoria do octeto. O que a teoria do octeto diz? Os átomos vão se unir para atingir a estabilidade de um gás nobre, ou seja, apresentarem 8 elétrons na camada de valência, com algumas exceções que a gente vê na sequência. Bem? Não significa que gases nobres não façam ligações químicas. A gente já conhece, desde a década de 60, de 1960, a ligação forçada entre elementos normalmente halogênios com gases nobres. Tá? Mas o que tem que ficar claro, o que vocês têm que ficar claro, é que mesmo de modo isolado, eles já são estáveis, já apresentam baixa energia. Então, é muito mais estável para ele ficar isolado do que forçar um tipo de ligação, embora existam alguns compostos formados por gases nobres, a gente ainda vai citar quando a gente chegar no momento certo, tá bem? Então, essa parte inicial da nossa aula, os gases nobres não vão se unir de modo inicial, nesse primeiro momento, enquanto os outros átomos vão se unir para chegar à camada de valência completa com 8 elétrons, beleza? Então, vamos seguir aqui. Sendo assim, a gente pode falar um pouquinho dos tipos de ligações químicas. Porque vejam bem, se os átomos vão buscar uma certa estabilidade, ou seja, atingir 8 elétrons na camada de valência, isso pode acontecer de várias formas. Como que um átomo atinge 8 elétrons na camada de valência? Dependendo da forma que ele vai atingir esses 8 elétrons na camada de valência, a gente tem os tipos de ligações químicas. Por isso que a gente estuda 3 tipos básicos de ligações químicas. Aquela que a gente chama de ligação iônica. Beleza? A ligação que a gente chama de metálica. E a gente tem as ligações do tipo covalente. Lembrando que são tudo ligações químicas, tudo tem o mesmo objetivo, atingir 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Desse modo, como que eu sei quando o elemento ele vai estabelecer ligação iônica, metálica ou covalente? A ligação iônica ela é estabelecida sempre quando você faz a união de metal com a metal. Beleza? Então a ligação iônica vai se caracterizar pela união de um composto, de um elemento metálico com um elemento não metálico. A ligação metálica, como o próprio nome já diz, é a união entre metais.
Então, quando átomos metálicos se unem por ligação química, a ligação que se processa é a ligação do tipo metálica. Enquanto a ligação covalente é aquela estabelecida entre ametais. A metal se uniu com a metal, eu tenho ligação do tipo covalente, beleza? Bom, sabendo que então existem 3 tipos de ligações químicas e a gente vai se aprofundar melhor daqui a pouquinho em cada um desses tipos de ligações, é importante a gente pensar o seguinte: a partir do momento que os átomos se unem, eles formam as substâncias, concordam? Quando um átomo se une por um tipo de ligação chamada ligação iônica, ele vai gerar o quê? Quando 2 átomos ou mais átomos se unem por ligação iônica, eles sempre geram o que a gente chama de compostos iônicos. Tá bem? Sei que muitos têm o costume de falar que ligou um átomo com outro gera uma molécula. A gente tem que tomar cuidado com isso, isso não é verdade. Quando a ligação se processa por ligação, por ligação iônica, com certeza o que vai ser gerado vai ser um composto iônico e não um composto molecular, tá bem? Vamos falar daqui a pouquinho sobre ligação iônica. A ligação metálica, a partir do momento que ela é formada pela união de metais, ela vai gerar o que a gente chama de substâncias metálicas. Também posso chamar anteriormente de substâncias iônicas, tá certo? Então a gente tem as substâncias que são metálicas. Enquanto a ligação covalente, ela pode gerar 2 tipos diferentes de substâncias e a gente vai diferenciá-los melhor quando chegar no momento de ligação covalente. Mas já adianto aqui que quando 2 elementos se unem ou 2, 3 átomos se unem por ligação covalente, eles podem gerar 2 tipos de substâncias, as tais substâncias moleculares e também as substâncias covalentes, que não são as mesmas coisas. Substâncias moleculares têm suas características, substâncias covalentes têm as suas. Então, o que eu chego à conclusão aqui é o seguinte: as ligações químicas entre os átomos vão gerar substâncias que podem ser iônicas, metálicas, moleculares ou covalentes. Aí você vai me perguntar assim: mas professor, como que eu faço para descobrir que um elemento é metal ou se um elemento é ametal? Muito simples. Você pode consultar a tabela periódica, a gente sabe que a tabela periódica dá artifícios para isso. Você pode localizar um elemento numa determinada família. A família também te indica se o elemento é um composto metálico, se ele é um elemento não metálico. Ou, se você, em último caso, não tiver uma tabela periódica para consultar, você pode usar uma regra geral, que vai dar muitas vezes certo. E quando você estiver fazendo exercício de ligações químicas, tenham certeza que vai dar certo com certeza, é utilizando a distribuição eletrônica. Por quê? A partir do momento que você faz, vamos lá, a distribuição eletrônica, a gente tem 2 possibilidades aqui que podem ocorrer. Então, primeira possibilidade. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Para você identificar que o elemento é um metal, basta você fazer a distribuição eletrônica. Se na sua distribuição eletrônica der 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, a gente tem a característica de um composto metálico. Mas professor, tem alguns elementos que têm 3 elétrons e não são metais, tem elementos que são semimetais, mas tenham certeza que para ligações químicas isso é suficiente. Apresentou 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, tenham certeza que é um metal. Exceção importante mesmo que vai com certeza aparecer para vocês é o hidrogênio. O hidrogênio, embora tenha só 1 elétron na camada de valência, ele não é um metal, tá bem? O hélio eu vou colocar aqui, mas em ligações químicas não vai ser tão necessário, afinal os átomos de gases nobres não vão fazer ligações químicas, alguns forçadamente, mas o hélio em nenhuma condição. Então, é uma exceção que eu vou colocar aqui, mas saibam que não vai aparecer em ligações químicas. Já os elementos formados por átomos que são não metais, quando você distribuir os elétrons na camada de valência, você vai encontrar 4, 5, 6 ou 7. Então, a partir do momento que você fez a distribuição eletrônica, deu 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, tenha certeza que é um metal. Embora existam exceções, mas para exercícios de ligações químicas,
isso é suficiente com certeza, beleza? A gente sabe que com 8 elétrons a gente tem os gases nobres, né, com exceção do hélio, então com essa regra geral você consegue identificar se o elemento é um metal ou um ametal, e aí consegue identificar também facilmente qual é o tipo de ligação química que ele vai realizar. Tá certo, pessoal? Essa é uma aula introdutória sobre ligações químicas. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho mais e detalhar um pouquinho mais os tipos de ligações, começando com as ligações iônicas, depois com as ligações metálicas e por último falando um pouquinho sobre a ligação covalente. Lembrando que mais importante do que montar a ligação é que você consiga perceber que o tipo de ligação formada vai influenciar com certeza nas propriedades da substância que é formada. As substâncias iônicas, as substâncias metálicas, as covalentes e moleculares, suas propriedades estão relacionadas com as ligações químicas realizadas naquele composto. Beleza? Até a próxima, pessoal!